Bom dia a todos, amigos, irmãos, companheiros de trabalho do Centro Espírita Amor e Caridade, de Santa Anésia. Nós estamos mais uma vez aqui nessa manhã para a nossa palestra, para esse encontro gostoso, que é o estudo à luz da doutrina espírita. Nós estamos com as nossas atividades ainda suspensas devido à pandemia, então estamos realizando todas as nossas atividades que fazíamos na nossa casa, que são a palestra de segunda-feira, a palestra de sábado, a evangelização também no sábado, e o nosso estudo de quarta-feira. Nós estamos fazendo essas atividades de modo virtual. E queremos agradecer essa oportunidade de utilizarmos os recursos da tecnologia em favor do bem, né? Para o nosso estudo, para o nosso engrandecimento, para que possamos nos reunir e nos sintonizar. Nós vamos iniciar o nosso estudo da manhã com a nossa prece. Deus, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui. Mais um dia para uma manhã de estudo, para uma manhã de reflexões, em que poderemos estudar, nos aprimorar, lendo, relendo, estudando o Evangelho de Jesus à luz dessa doutrina consoladora que é o Espiritismo. Que possamos, Senhor, abrir a nossa mente, os nossos corações, para unirmos pensamentos sintonizados, estudando, refletindo, aprendendo e oferecendo as nossas energias, nossas vibrações, para que a espiritualidade amiga possa, utilizando dessas energias, encaminhar para aqueles que estão sofrendo na Terra nesse momento, quer seja dores do corpo físico, quer seja dores espirituais ou emocionais. Que nós possamos todos unidos oferecer essa luz pequena que já temos, mas que pode ser muito necessária, porque unidos somos fortes. E com a ajuda da espiritualidade, com a orientação da espiritualidade, podemos então, com essas sintonias, acolher irmãos nossos que estão em sofrimento. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade e damos então por iniciado o nosso estudo dessa manhã. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando no sábado o Evangelho segundo o Espiritismo numa sequência, já que na segunda-feira as nossas palestras são dentro do Evangelho, né? E são também palestras dentro do Livro dos Espíritos, temas que estão no Livro dos Espíritos. Então nós estamos utilizando no sábado para a gente estudar numa sequência o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos justamente estudando o capítulo 5, que é um capítulo bem grande, que trata de um tema muito atual. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. E hoje nós vamos falar de um subtítulo, que é o item 21 em seguida, que fala que Kardec, ele traz como título, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Nós estamos já estudando aqui, então, a orientação dos espíritos, e o primeiro espírito que fala aqui sobre esse tema é Sanson. E nós vamos pensar, né, o quanto que esse tema é atual, devido ao grande número de mortes que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, aqui no nosso planeta Terra, nos mais diversos países, devido a essa pandemia, dentre outros fatores também. É claro que a gente vai iniciar dizendo que nós temos profundo respeito pelo sofrimento, pela dor de todos aqueles que estão passando por momentos de aflição, de grande tribulação, na perda de entes queridos, de entes amados. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tem a oportunidade de dizer que Jesus, né, consagrou a dor quando ele esteve no Monte das Oliveiras. Porque a dor é sagrada, né? A dor é sagrada porque nos faz aprender, nos faz realmente crescer. Mas nós não podemos desprezar o sofrimento, a aflição, a dor. É com muito respeito que o tema que a gente vai tratar nessa manhã é com muito respeito, entendendo, compreendendo profundamente a dor e o momento difícil que passa inúmeras famílias que estão tendo seus entes queridos desencarnando nesse momento. O Espírito Sanson, ele começa esse estudo dizendo o seguinte: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente figura que era toda a sua alegria. Então ele começa já tratando
das mortes prematuras, né? Situações em que nós vamos vivenciar, e aqui a gente se lembra bem de uma morte recente, né? De uma desencarnação bem recente, de uma jovem moça que realmente desencarnou de Covid. Ela era estudante de Direito, ela tinha 23 anos, e ela desencarnou por causa da Covid. E era uma jovem que a gente orou muito, que nas nossas preces diárias, nós temos feito preces diárias todos os dias às 19h30, né? O grupo do centro, na medida que pode, se reúne, cada um nas suas residências, para essas preces. E essa jovem, nós oramos muito por ela e continuamos orando por ela agora no processo de desencarnação. Então, a gente, Samson logo coloca aqui a situação das mortes prematuras, dizendo que muitas vezes diz que Deus é injusto, né? Porque levou uma jovem, sendo que outros idosos passaram por situações também igual a ela, foram entubados, passaram por situações de quase morte e conseguiram sobreviver a essa doença. Então, Deus seria injusto por permitir isso? Nós sabemos que não. Nós sabemos que Deus é nosso Pai justo e bom. Esse é um dos princípios básicos da doutrina espírita. O primeiro princípio, a primeira questão que Kardec escolhe para colocar no Livro dos Espíritos é justamente sobre Deus. O que é Deus? Né? Deus é causa primária de todas as coisas. E esse Pai, como nos traz Jesus na sua vinda à Terra, é um Pai justo e bom. Será que Deus cometeria algum erro, alguma injustiça, realmente, ao permitir que uma jovem desencarne e um idoso de 80, 85 anos retorne à sua vida, mesmo tendo a mesma doença? Nós vamos lembrar aqui que o nosso querido Emmanuel, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, em várias páginas das obras que a gente conhece do Emmanuel, Fonte Viva, Vinha de Luz, Palavra de Vida Eterna, Pão Nosso, são várias as obras de Emmanuel, e ele sempre usa um termo sobre a morte que ele chama de mão niveladora da morte. Ou seja, a morte, ela nivela todos nós. Por quê? Porque a morte atinge ricos e pobres, bons e maus, né? Mulheres e homens, jovens e velhos, criaturas que residem aqui perto da gente, criaturas que vão residir lá longe, né? Criaturas que estão doentes e criaturas absolutamente sãs. Então a morte é, como Emmanuel fala mesmo, uma mão niveladora, porque ela pode nos atingir todos nós a qualquer momento. E essa pandemia nos trouxe muito isso à tona, né? Ao nosso coração, ao nosso pensamento. Ficou muito assim, flagrante essa possibilidade. Daí muitas pessoas estarem passando por momentos de medo, né? De desespero, de sofrimento, só de estarem antecipando a possibilidade de desencarnarem ou de ter aí, como trata o tema de hoje, a perda de pessoas amadas, de entes queridos, inclusive de morte prematuro, né? Qual de nós não fica triste e sofre por antecipação de pensar que um filho, um neto nosso possa desencarnar? Mas pode, né? A mão niveladora da morte atinge a todos nós. E é por isso que a doutrina espírita ela é tão atual, ela é tão especial, porque além de trazer a ideia, né, a certeza de um pai justo e bom, ou seja, um pai, né, um pai de todos nós que nos ama igualmente e que tem justiça e bondade no seu olhar ao nos olhar. Então ele jamais permitiria, né, jamais seria injusto e ele permitiria que alguém injustamente viesse a desencarnar. Ele jamais permitiria que alguma coisa acontecesse a um filho seu que não fosse para o seu aprendizado, que não fosse para o seu crescimento espiritual. Nós é que ainda, né, embora já tenhamos encarnado e desencarnados muitas encarnações, muitas vezes, nós é que ainda, embora saibamos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, embora tenhamos a certeza que o espírito sobrevive à morte do corpo físico, nós ainda, né, queremos permanecer e nos é muito importante esse corpo físico, que a gente tem medo, a gente tem desespero e pavor de desencarnar, muitas vezes, ou de perder entes queridos. Mas é preciso que a gente compreenda, especialmente no momento que nós estamos vivendo. Né? É uma das questões, um dos princípios básicos que a doutrina nos traz, que é a imortalidade do espírito. O corpo perece, né?
tudo que nós estamos vivendo aqui, os bens terrenos, eles passarão. O que não passará, né? O que não vai perecer são as coisas dos céus e o nosso espírito. Nós somos espíritos que têm um corpo físico, e não o contrário. Não somos um corpo que possui um espírito. Nós somos espíritos que têm um corpo físico. E o nosso espírito, embora possa passar hoje ainda, ou amanhã, ou na próxima semana, por dores diversas que possam nos ceifar a vida física, nós, a nossa essência, quem nós somos, o que pensamos, como sentimos, né? A bagagem que nós temos espiritual, o que tem de bom e ainda tem de mal dentro de nós, que somos espíritos imortais, permaneceremos vivos, né? Numa outra condição na erraticidade, mas permaneceremos vivos, né? Numa condição de desencarnados, levando tudo que nós aqui fizemos, falamos, vivenciamos, pensamos, realizamos, omitimos, tudo que aqui a gente nós vamos levar na nossa bagagem, na nossa vida espiritual, que continua além da vida material. E aí, nós então vamos pegar um texto como esse aqui de Samson e vamos refletir um pouco sobre ele. E Samson diz assim: humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgueis ver o mal. A sábia providência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Ou seja, Deus, que é a sábia providência, né? Deus, que é a sabedoria suprema, iria errar? Não. Muitas vezes a gente olha e imagina assim, puxa, por que essa criatura, né, jovem, cheia de vida, com a vida pela frente, desencarnou? E aquele indivíduo que está ali com uma idade avançada, quase não está conseguindo já andar, continua vivo, continua encarnado, né, no ponto de vista físico. Será que Deus seria injusto? Jamais. Ele continua assim: porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa justiça, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Ou seja, será que Deus, por mero capricho, estaria brincando conosco, nos infligindo penas cruéis? Uma delas, aqui no caso, a gente está falando que é a desencarnação? É claro que não. Outro princípio básico que a doutrina espírita nos traz, que é da reencarnação, está dentro da lei de progresso. Todos nós vamos progredir espiritualmente até chegarmos à pureza espiritual, à perfeição moral, cujo modelo é nosso Mestre Jesus. Então, dentro desse contexto, estar encarnado é uma possibilidade de crescimento. E desencarnar também é uma oportunidade de estarmos deixando esse corpo físico, que a gente não precisa mais, para estarmos, então, em espírito e perispírito, dando continuidade à nossa vida espiritual, para estarmos aqui na Terra ou em outro planeta, encarnando novamente, dando, né, ênfase que todo esse processo é necessário para a nossa purificação, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, morrer faz parte da vida. Por isso que Emmanuel diz da mão niveladora da morte. Pode acontecer com qualquer um de nós, com qualquer um dos nossos, qualquer criatura que a gente possa imaginar hoje que seja forte, saudável, pode acontecer a qualquer momento de sermos chamados, então, para retomarmos a vida espiritual. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele trata, na lição 168, com o seguinte título: Entre o berço e o túmulo. É o texto que Emmanuel trata aqui nesse capítulo. E ele fala o seguinte: não te apegues demasiado à carne transitória. Então ele vem dizendo ali antes que tudo passa, né? E que a gente muitas vezes se apega à questão atual, né? À vida que a gente tem aqui, aos bens que Deus nos deu como para a oportunidade de aperfeiçoamento, aos entes queridos e amados que Deus nos deu como filhos, como netos, como amigos, que são, na verdade, nossos irmãos, não são nossos, não nos pertencem. Mas a gente fica imaginando que essa vida aqui nos pertence. Embora sejamos imortalistas, né, acreditemos na imortalidade do espírito, a gente vive como se eu tivesse só essa vida aqui para viver. E Emmanuel, então, nos adverte: não te apegues demasiado à carne transitória.
Ele continua dizendo: amanhã a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. Ou seja, é passageira a nossa infância, a nossa mocidade, né? O vigor da juventude é passageiro. Nós vamos chegar rapidinho e já estamos na condição, né? Já de idosos, né? Para passar por esse processo de velhice, que é um processo natural. A terra que hoje retens será no fruto inevitavelmente dividida, ou seja, os bens terrenos não serão nossos quando a gente desencarnar. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. É verdade. Aquilo que a gente se adorna, que muitas vezes a gente sacrifica, né? Coisas tão importantes na nossa vida para obter bens que vão nos servir de adorno, né? Que só atendem ao nosso orgulho. Se nós desencarnarmos, vão virar pó e cinzas, ou serão divididos por outras pessoas. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. É isso que vai acontecer realmente depois da nossa desencarnação. Aí ele fala, Emmanuel comenta um texto que é de Paulo. Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, ele diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, Emmanuel está comentando esse trecho de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, dizendo que a gente não fique atento, né, que a gente não fique somente atento às coisas que a gente vê, porque elas são temporais e passageiras, mas que a gente observe e tenha muita atenção às coisas que a gente não vê, porque elas serão eternas. E Emmanuel, pensando nessa frase, ele fala assim: usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Então, nós temos vários recursos que estão para a nossa utilidade, para o nosso crescimento, né? A vida é um desses tesouros, é um desses recursos, a vida no corpo de carne. A família que a gente escolheu para estarmos como esposo ou esposa, pai ou filho, marido ou mulher, também são aqueles recursos, né? Aquelas bênçãos que Deus nos oferece para que a gente possa crescer junto, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa expiar as nossas faltas do passado. Mas tudo isso é transitório e passageiro. Porque o que a gente precisa pensar e que é eterno é a nossa essência espiritual. E o que é que a gente não vê? Justamente é a evolução desse espírito, nosso espírito, de nós enquanto espírito. Então, nós temos que utilizar esses recursos, esses talentos, essas bênçãos, essas oportunidades que Deus nos dá e também das dores que a gente há de passar para que a gente possa realmente sustentar aquilo que a gente não vê, aprimorar o nosso espírito nesse crescimento, nessa evolução rumo à pureza e à perfeição moral. Emmanuel continua dizendo: entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Então, desde o momento que a gente nasce aqui, até o momento que a gente desencarna, nós somos usufrutuários de todos os bens que nós temos como recursos para o nosso crescimento. Usufrutuários, não nos pertence nem os bens terrenos, nem as pessoas que a gente convive. Nós somos usufrutuários. São todas questões transitórias que na nossa vida espiritual ficarão. O que vai permanecer são as coisas que vêm de Deus, são as bênçãos espirituais. E no último parágrafo dessa lição ele diz: não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Esse é o convite de Jesus o tempo todo para nós. É isso que a doutrina espírita vem nos despertar, vem trazer de novo a mensagem do Cristo para nós, nos convidando a compreender a vida eterna, a vida imortal, que é a vida real, a vida espiritual. Esse é o convite de Jesus, que tenhamos, né, coragem de pensar nisso, de refletir sobre a morte, de entender esse momento que nós vamos passar e as pessoas que estão ao nosso redor também passarão.
e que é um processo natural de retorno à vida espiritual, para que, compreendendo, percebendo a necessidade desse processo, a gente possa então encontrar na morte não aquele momento de desespero, mas um momento de esperança, já que o espírito sobrevive à morte do corpo físico. Que nós possamos, nesse momento de pandemia, que nós possamos refletir sobre essas verdades, que nós possamos compartilhar através das nossas redes sociais, através de qualquer contato que a gente tenha pelo telefone ou pessoalmente, com as mais diversas pessoas, essas verdades, que Deus é justo e bom e nos ama, Deus não erra nem é injusto, que o Espírito é imortal e que nós estamos de passagem na terra, que nada nos pertence, nós somos apenas usufrutuários de bens terrenos. Nós estamos apenas na posição de pais, de mães, de filhos, de irmãos, de amigos, e que isso tudo também é passageiro, e que nós sabemos que após a morte do corpo físico, o nosso espírito sobrevive. E estamos nesse momento, encarnados e desencarnados, vibrando junto, sintonizados e unidos, junto a esse mestre que é o nosso mestre Jesus, junto a esse Pai que é o nosso Deus, o Senhor da vida, o Senhor dos mundos, que nos reúne como seus filhos porque nos ama, e que possamos uns ajudarmos os outros através da nossa prece, através da nossa palavra amiga, através das nossas vibrações de radiação, através do nosso carinho, do nosso sorriso, através da nossa presença, até do nosso silêncio. Porque de longe nós também podemos ajudar aqueles que a gente quer, que a gente pensa, podem receber a nossa prece. E essa prece pode ser um momento de luz, de envolvimento de luz para aquele que está em sofrimento e ele vai conseguir então ser ajudado. Tudo isso é feito através da nossa prece. Que nós possamos permanecer unidos, sintonizados, estudando, né? Aprendendo junto a esse evangelho de amor, de luz e paz que Jesus nos traz e que nós interpretamos, mas nessa encarnação, à luz da doutrina espírita. Quantas bênçãos, meus irmãos, que possamos nesse momento, um momento talvez único, né? nessa encarnação, mas que nós possamos aproveitar de verdade para darmos valor ao que a gente não vê, né? Que é a nossa essência, que é a essência do outro. E a gente deixa um pouquinho de lado o que a gente vê. Vamos fechar os nossos olhos e sentir Deus. Vamos ler uma página do Evangelho, uma página elevada, e vamos sentir o quanto o Evangelho faz sentido na nossa vida. Vamos vibrar juntos, encarnados e desencarnados, e temos a certeza que Deus não nos abandona e que Jesus continua, né, no leme desse grande barco, dessa grande nau que é a Terra. Jesus continua governando e trabalhando incessantemente pela luz e pelo bem de todos nós. Nós vamos encerrar então o nosso estudo agradecendo com uma prece. Nesse findar, Senhor, dessa manhã de sábado, nós te agradecemos a oportunidade desse estudo. Que possamos, Mestre querido, permanecer envolvidos pela luz que vem de ti, pelas vibrações de paz e de amor trazida pelos amigos espirituais. E nessa sintonia, Senhor, continuemos a vibrar pelo bem da Terra, pela iluminação do nosso planeta, irradiando, Senhor, esperança, coragem, paz, amor e fé para todos os cantos da Terra, onde almas estão em aflição, em tribulação e sofrimento. Obrigada, Pai amado, por mais essa oportunidade, que possamos encerrar em Teu nome esse estudo com o nosso muito obrigado e que assim seja. Meus irmãos, um bom fim de semana e que Deus continue abençoando cada um de nós, as nossas famílias, a todas as famílias desse nosso planeta. Um grande abraço e que Jesus permaneça conosco.